Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Alegria, alegria! Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro. Alegria, alegria! Hoje é sexta-feira, 8 de novembro. A pauta nesta sexta-feira chuvosa aqui em toda a região sudeste do Brasil é: o que é verdade hoje nem sempre será verdade amanhã. Aliás, Orson Welles, dos grandes poetas e escritores da humanidade, costumava dizer que não existem verdades nem mentiras absolutas. E isso no esporte é quase uma verdade absoluta. Por isso, eu não me canso de dizer que seleção é para os melhores no melhor momento. Não tem aquela história de construir grupo, não tem aquela história de construir aqueles jogadores que você vai levar do seu primeiro dia de trabalho até o último em 3 anos de ciclo, ou em 4 anos de ciclo, ou em 2 anos de ciclo. Isso é uma barbaridade quando se fala em seleção brasileira. Quando você fica com essa ideia de construir grupo em seleção brasileira, me cheira mais a construir o seu próprio feudo, a levar aqueles que você mais gosta, aqueles que são mais afeitos ao seu modelo. E isso, na minha opinião, é completo e totalmente errado quando o assunto é seleção brasileira. Não gosto da ideia de que você tenha compromisso com qualquer jogador na seleção brasileira. O seu compromisso na seleção brasileira é com o resultado e apenas e tão somente com ele. Até porque zero de compromisso para quem foi artilheiro nas eliminatórias e conseguiu te classificar. O que é que interessa isso se a Copa do Mundo vai ser disputada de repente daqui a 8 meses ou daqui a 9 meses? E lá, 9 meses depois, aquele atleta não vive o seu melhor momento. Como é que você vai justificar uma convocação? Porque Copa do Mundo é para os melhores no melhor momento. São só 40 dias, não adianta nada você ficar com aquela ideia de que, olha, aquela defesa está super ajustada. Pense bem, o Gustavo Gomes, durante um período importantíssimo, não só foi um grande zagueiro para o Palmeiras, mas foi o melhor zagueiro em atividade aqui no futebol brasileiro. Determinante, inclusive, para grandes conquistas palestrinas e também titular absoluto da seleção paraguaia. Imagine, então, que logo depois o Gustavo Gomes estivesse passando por uma fase ruim, como a que ele passou e ainda sequer conseguiu totalmente atravessar. Por que é que você tem que levar o Gustavo Gomes? Por que é que você tem que colocar o Gustavo Gomes como seu capitão? Por que é que você tem que colocar o Gustavo Gomes como seu titular? Se naquele momento quem está arrebentando é o Léo Ortiz. Se naquele momento quem está fazendo a melhor dupla de zaga é uma dupla formada por Léo Ortiz e por Léo Pereira. Por que é que você tem que ficar com a ideia de que porque, olha, durante vários meses nas eliminatórias eu tive um meia de articulação fantástico e ele determinou a nossa classificação, mas de repente o cara vem de um mês inteiro jogando super mal e a sua última convocação é daqui uma semana. Você acha que em algum momento você convoca esse cara que está numa péssima fase, você tem 10, 12 dias de preparação e começa uma Copa do Mundo e esse cara vai mudar? Você vai ousar arriscar em seleção brasileira quando se está falando para 210, 212 milhões de pessoas cuja grande importância, eu diria quase única importância, é vencer uma Copa do Mundo? Isso realmente, na minha opinião, me cheira a construção de feudo. Ninguém em sã consciência, tendo a capacidade de entender que a Copa do Mundo dura aqueles 40 dias e naqueles 40 dias você precisa ter a capacidade de levar os melhores naquele determinado momento, ninguém em sã consciência vai conseguir me convencer do contrário. Isso é muito diferente em relação aos clubes. Essa tese não vale para o clube. Por que não vale para o clube se ela vale para a seleção brasileira? Porque no seu clube você não tem a opção da escolha.
Normalmente o que acontece? Se você tiver um clube muito organizado, você vai ter aí 30 jogadores profissionais muito bem pagos, com contratos longos, que farão parte daquele grupo no mínimo em 2, 3 ou 4 temporadas. Na pior das hipóteses, naquela temporada. Então você vai ter que conviver com esses caras por no mínimo 12 meses. E aí você precisa construir relações, aí você precisa ter tempo para poder unir esse grupo. Você tem também muito espaço para naquele momento o jogador não tá tão bem, você sabe que pode dar a ele 10, 15 dias para que ele respire, para que ele faça reforço muscular, para que ele tenha uma capacidade melhor de se organizar emocionalmente, porque é com aquele grupo que você vai contar no mínimo a temporada inteira. Não adianta você ficar com a expectativa de que, olha, o Marquinhos na zaga não tá bem, joga o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães não tá bem lá na Premier League, eu vou vir e vou contratar ou vou convocar a zaga inteira do Flamengo, que tá ótima, com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. Na seleção brasileira, você tem essa opção. No seu clube, não. Então, aí você precisa realmente ter relações mais firmes, você precisa ter entendimento que aquele grupo que está lá é o que vai te levar ao topo da cadeia ou pode fazer com que todo o seu castelo rua. Por quê? Ele caia. Por quê? Ele desmorone. Por quê? Porque você só tem aquele grupo para aquela temporada e cabe ao gestor ter capacidade de entender com muita justiça quem é que tem que jogar naquele momento, mas você não pode abrir mão de 1, 2, 3 ou 10 jogadores que são importantes, porque você só tem aqueles 30 para poder passar por toda a temporada. E aí é muito interessante, porque eu estou me lembrando aqui do Palmeiras, o Palmeiras super vitorioso, o Palmeiras de 10 títulos nesta gestão do Abel Ferreira em 4 anos. Este mesmo Palmeiras era o Palmeiras de todos somos um, era o Palmeiras de juntos somos mais fortes, mas quis o destino que de repente, não mais que de repente, 2 derrotas importantes. Quis o destino que desclassificação em oitavas de final de Copa do Brasil, desclassificação em oitavas de final de Copa Libertadores da América, muitos sinais de alertas ligados. Eis que, de repente, o Abel Ferreira, que era do Juntos Somos Mais Fortes, que é a construção do grupo, que é ganhamos e perdemos juntos, de repente ele vem a público na sua última entrevista coletiva para dizer que o Palmeiras não teve eficiência, que o Palmeiras não tem tido eficiência, que os erros individuais têm custado muito caro ao time do Palmeiras. Mas como é que a ideia do todos somos um, ela pode ser pautada neste momento? Mudou o Palmeiras ou mudou o Abel Ferreira? Na verdade, quem muda é o resultado. E quando o resultado muda, é natural que você tenha um pouco mais de dificuldade para colocar a sua tese e demonstrá-la que ela é vitoriosa, sem que o resultado venha acompanhado da sua tese. Veja o que acontece com as equipes comandadas pelo Fernando Diniz. Ele é o defensor do dinizismo e defende o dinizismo até a última potência. Tá tudo bem, mas muito raramente o dinizismo vai ser acompanhado de resultado. E aí a cobrança vai ser cada vez maior. E eu digo com toda tranquilidade, ainda que não goste dessa ideia, cada vez o Fernando Diniz terá menos espaço nesse esporte tão competitivo. E é assim que a banda toca, nesta ideia de que juntos sempre seremos mais fortes. Sim, mas precisamos ser mais fortes com resultados. Ninguém vai escapar dele.